Oi, gente! Hoje o assunto é bem sério e envolve uma visão do Ayurveda que é mais ampla, que é a questão social, política, envolve o nosso bem viver, que é bem Ayurveda, uma vez que a gente considera que saúde também está relacionado às nossas relações, né? Sejam elas pessoais, profissionais, sociais. Então, todo o ambiente que a gente vive tem influência na nossa saúde. E quando o autocuidado vira mais uma coisa para a gente fazer numa lista interminável de tarefas, aí a gente precisa rever se isso de fato está sendo mais benéfico do que maléfico para nossa saúde. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. E aí eu quero começar dizendo que a gente não tem uma opção a não ser considerar um pouco essa visão política e social em tudo que a gente faz. Tudo é político. E quando a gente fala de Ayurveda, isso tem uma dimensão muito grande, porque é a ciência sobre como se viver. E isso inclui a sociedade que a gente está inserido, né? E pode parecer um blá 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 enorme para quem não está acostumado a esse tipo de assunto, mas aqui eu vou tentar trazer uma visão mais realista e mais prática. E eu vou começar dando um exemplo que é muito comum na nossa sociedade hoje. Por exemplo, uma mulher aí por volta dos seus 30 e poucos anos que tem uma posição profissional muito boa, uma carreira em ascensão e também ela decide ser mãe. E ela também quer cuidar do seu corpo, a sua autoestima já não é mais a mesma depois da gestação. Tem as obrigações de casa, ela tem o casamento, ela tem as amigas que ela sente falta e ela tem tudo isso para dar conta, além da casa e um pet. Essa é a vida de muitas das minhas amigas próximas aí por um tempo, né? E eu pergunto para vocês onde que entra o espaço aí de planejar uma dieta adequada, uma noite de sono adequada, né? Dormindo aí a quantidade que precisa, ou onde encaixar um momento meditativo nisso tudo. Às vezes a gente não tem rede de apoio que pode nos ajudar com tudo isso e mais as nossas obrigações. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente precisa discutir tudo isso e abrir tudo isso para ser considerado junto, porque a gente vai ter que fazer escolha. Nem sempre a gente é capaz de sozinho decidir o que é crucial para a gente, né? E quando eu falo de saúde, isso é quase sempre. Então, pedir uma ajuda profissional para ajudar você a escolher o que prioriza, o que eu faço nesse cenário para poder cuidar melhor da minha saúde, talvez seja essencial. E em alguns momentos da minha vida eu me arrependo de não ter feito isso, porque, óbvio, eu, como profissional da saúde, terapeuta Ayurveda, eu consigo me cuidar sozinha. Esse já foi meu pensamento por muito tempo, até perceber que nem sempre a gente consegue ver os nossos problemas de forma adequada, de forma ampla, né? Porque tem toda uma questão aí psicológica e emocional envolvida. Então, falar com um terapeuta pode ser muito útil ou buscar uma ajuda profissional para decidir o que priorizar. Porque o que não pode acontecer é a sua atividade de autocuidado tá te cansando mais do que te regenerando. Aí, gente, não, né? O que deve ser e o que a gente deve buscar e o que eu venho falando aqui é o oposto. É uma fonte para você ganhar energia e conseguir lidar com todo o resto. E não mais uma obrigação ali que você faz no automático, sem o mínimo de conexão, porque às vezes não dá tempo, porque você pode estar tão exausto que aquilo não faz sentido. Então, eu falo muito de consistência, de disciplina, né? Da gente fazer de fato aquilo que a gente se propõe com constância. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu até li recentemente no livro do Dr. Vasant Lad, fazendo uma pesquisa sobre outro assunto, mas aí eu li isso e foi muito forte para mim, que é o que eu faria de errado, por exemplo. Ele fala, olha, a gente está acostumado, por exemplo, a acordar, faz yoga todos os dias de manhã, depois vai para meditação e aí começa a rotina do dia.
E aí, um belo dia, você se intoxica, não come bem, ou enfim, não dorme bem, isso acaba afetando o seu sono, né? E aí, no outro dia, o relógio desperta e o seu corpo te avisa que você não deve fazer yoga, que você deve dormir um pouco mais. E aí, às vezes, enganado por essa necessidade de disciplina, você fala: não, eu vou insistir. E às vezes o sono fosse o melhor para o seu corpo esse dia. Então, como é que você aprende qual é a melhor escolha? O quanto você está sendo displicente ou o quanto você está sendo ignorando os sinais do seu corpo para o que realmente é necessário. Então, para conseguir chegar nesse nível de perceber a necessidade do seu corpo e realmente fazer uma escolha muito boa, é preciso o clichêzão do autoconhecimento. E aí, essa palavra tem sido muito usada, né? Então eu fico até com receio da forma como vocês vão receber isso. Mas o que eu quero dizer particularmente com autoconhecimento nesse contexto é a gente perceber quais são os nossos doshas, o que é a nossa prakriti, né? Quais doshas e o que eu tô agravando, o que eu posso estar pacificando com cada escolha dessa. É ensinar para vocês um raciocínio. E a partir desse raciocínio, você testar isso no seu corpo. Então aí vai observação. Observação, aprendizado, leva tempo pra gente fazer isso. E se a gente tivesse, assim como acontece lá no Oriente, né? Algumas práticas dessa de saúde inseridas na nossa rotina desde que a gente é criança, maravilhoso. Mas acredito que a maioria aqui tá pela primeira vez pensando em como pode cuidar melhor desse corpo, como esse corpo funciona, como que eu tô ajudando, como que eu tô piorando, como é que faz, né? Porque, pelo menos aqui, a realidade é outra, que até os 20 anos a gente é invencível, nada acontece, não fica doente, dorme pouco, come nada, e ainda consegue dar conta de tudo, e parece que nada aconteceu. Isso tem um preço, gente, a gente paga, não existe almoço grátis. Uma hora a conta chega. Né? E continuar vivendo assim já não faz o menor sentido. E aí, quando a gente fica um pouco mais velho, não é mais fazer de tudo por diversão ou coisas desse tipo. Às vezes, dar o seu máximo vira sua obrigação, porque você quer um cargo melhor, uma posição melhor, ou quer ser mais produtivo e também quer ser um atleta e também quer meditar, mas também precisa fazer uma pós-graduação e um MBA, mas também tá na hora de pensar dos filhos. E aí? E a nossa sociedade está criando cada vez mais essa condição, tá? Da gente ser mágicos invencíveis ou depender de medicação para conseguir viver, para conseguir fazer o básico, para conseguir continuar dando conta da vida. E isso tem sido uma realidade. E falando aqui como profissional da saúde, gente, eu conheço pessoas que vivem à base do combinho de comprimidos ali. Um pro foco, outro para ter mais felicidade, outro para emagrecer, outro. Eu queria estar exagerando, gente, mas eu não tô. Então, quando eu falo de propor um tratamento para alguém ou propor uma nova rotina para alguém, uma das coisas que se torna crucial é a gente monitorar e ter também faixas, vamos dizer assim. Por exemplo, o ideal para eu dormir é 7 horas de sono. Isso é o meu caso, de fato, é o que para mim eu me sinto muito bem, é um equilíbrio legal. Eu passei muito tempo da minha vida dormindo 4, na época da faculdade eu tinha 4 horas para dormir, depois 5 horas e depois 6 horas, era isso que eu tinha. Os 7, acho que passei mais de 15 anos sem saber o que eram 7 horas de sono, por exemplo. E tá, como é que eu fazia? No fim de semana, meu corpo mandava conta, né? Eu achava que eu ia hibernar e eu queria tirar o atraso. E por muito tempo eu fiz isso, quando eu era mais nova. Depois o corpo até se acostuma com aquela rotina e você já não consegue dormir até mais tarde. Pelo menos começou a acontecer isso comigo. E eu comecei a substituir essas tarefas, esse horário, vamos dizer assim, por outras tarefas, ao invés de descansar. E isso tem um preço, que no meu caso foi exaustão. Eu deixei de ter algumas funções na minha vida por total exaustão. Eu não tinha energia, eu não tinha vontade. Chegou um momento da minha vida que as coisas que me davam prazer deixou de me dar prazer.
porque eu não entendi que era um sinal do meu corpo que descansar era um alarme, um red flag, assim, uma bandeira vermelha de tipo, descanse. Não é porque aquilo tinha deixado de me dar prazer, é porque o meu corpo estava em alerta, né? E nesse ponto, eu tava fazendo as minhas marmitas da semana toda, de todas as minhas refeições que eu levava pro trabalho do dia inteiro, e ficava lá boa parte da minha vida, então era bastante coisa. Fazia atividade física regular. Eu tinha muita coisa em ordem, mas eu negligenciei tanto um fator essencial que os outros três ali me mantiveram por muitos anos, mas uma hora falhou. Então, um profissional às vezes consegue enxergar isso e falar, cara, tudo isso é importante, mas você vai precisar abrir mão de algumas coisas, escolhe aí qual, para priorizar isso aqui por um tempo. Isso aqui pode ser o que realmente faz muita diferença na sua vida. E se você não tem condições de ter uma ajuda profissional, e muito do conteúdo que eu faço aqui é para te ajudar nesse autoconhecimento, nessa jornada para você ter autonomia, é você conhecer o seu corpo. Isso, obviamente, sem ajuda vai levar mais tempo e talvez você demore muito mais e fique aí batendo cabeça e às vezes nem chegue nas melhores conclusões. Mas se é o que você tem, faça isso. Ou então, busque uma orientação e vamos juntos tentar achar qual é o equilíbrio para você, porque você é muito único, né? Não posso aqui dizer que a minha situação vai ser a mesma que a sua e que resolveu para mim vai resolver para você e para todo mundo. Não. Cada caso é um caso e a gente precisa olhar tudo isso com cautela. Mas o que não pode acontecer, e o que eu vim aqui deixar claro nesse vídeo, é a gente colocar o autocuidado ou ter uma lista tão grande de afazeres do autocuidado que ele vira mais uma obrigação, mais um negócio que te causa pressão e mais uma lista de uma coisa para fazer que às vezes não é prioridade. E eu dei o exemplo aqui do sono, mas pode ser alimentação, pode ser atividade física, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Pode ser um estímulo mental tão grande e tão excessivo, seja lá qual é o seu trabalho, enfim, às vezes a gente tem tanto estímulo que a gente precisa de tempo simplesmente de silêncio, de pausa, para processar tudo que a gente recebeu internamente, através dos 5 sentidos, da visão, da audição, né, do tato, às vezes, que a gente recebe. Então, seu caso pode ser vários, múltiplos, com outros agravantes aí. Mas o importante é, o autocuidado deve te dar mais energia e não te tirar energia. E eu vim falar sobre isso hoje, claro, numa visão também social, de que às vezes a gente vai ter que fazer escolha e não dá para seguir o que a gente gostaria, não dá para fazer tudo. E principalmente na vida que a gente tá, se você busca crescimento em qualquer que seja a área da sua vida, isso tem uma tendência de ser assim por um bom tempo. Então, ou a gente aprende o que é o mínimo e o que é o máximo dentro de cada coisa. E o dia que eu conseguir fazer o máximo, eu vou fazer bonitinho, completo, etc. E o dia que eu não conseguir, qual que é o mínimo que dá para fazer, né? Esse é um trabalho que eu faço bastante aqui quando eu tenho alguém para orientar, ou nos nossos grupos, por exemplo, de dar essas opções. Falar assim: olha, isso é o mínimo, isso é o máximo, e o que cabe na sua vida e na sua rotina hoje. Ou vamos começar no mínimo e vamos subir gradativo até chegar ao máximo, e aí você testa o que cabe na sua rotina e o que de fato te traz resultado. Porque a gente não pode se enganar, às vezes a gente não vê o resultado, mas ele é tão mínima a minha ação que esse resultado pode demorar muito de acontecer. Ou às vezes o meu problema supera tudo isso. Como eu falei, tem uma questão de potência aí. Se o meu desequilíbrio é desse tamanho e eu ficar tomando ação desse tamanho, uma hora isso vai virar uma doença, vai sair das proporções, né? E é importante ser realista também, que às vezes o nosso estilo de vida não é saudável, a gente sabe disso, e aí a gente precisa lidar com isso, nem que seja estabelecer um tempo ou um plano B do que a gente vai fazer dali um tempo ou com uma ajuda para reverter essa situação. O que não pode, óbvio, é aceitar e viver criando um desequilíbrio para o seu corpo e lá na frente lidar com doenças crônicas como hipertensão, supernovo, hipotireoidismo, obesidade, doenças circulatórias e cardíacas, né, que
é o que vem acontecendo, doenças mentais, é o que vem acontecendo com a nossa população e outras, doenças neurológicas também. Isso tem acontecido bastante. A nossa sociedade, se a gente for seguir o fluxo que a gente está sendo imposto a seguir, talvez a gente não fique saudável, ou a gente precise realmente buscar conhecimento para tomar as decisões certas, para fazer as escolhas corretas. E essa conversa não é tão agradável quanto eu gostaria, gente. Eu gostaria muito de vir aqui com uma solução. Mas a solução que eu posso trazer hoje, além de bom senso, é a gente se conhecer, fazer escolhas e experimentar. E eu diria também para começar o quanto antes, porque às vezes a gente só relaxa e fala, mas ó vida, ó céus, ó azar, da rotina que eu tenho hoje não dá para fazer nada. Dá para ser criativo, sabe? Tem um mínimo que cabe. E o mínimo pode não ser a solução de todos os seus problemas, mas já vai impedir que ele se torne ainda maior. Já vai ter um efeito positivo, mesmo que seja pequenininho. Nem que seja para treinar o seu cérebro de que aquele assunto, autocuidado ou se cuidar é importante. E para te lembrar no momento crucial, lembra aquele assunto importante? Opa, acho que ele cabe aqui, sabe? Tem esses efeitos da nossa educação também, né? Da gente treinar o nosso ser, o nosso cérebro, a nossa mente para ir no caminho que faz mais sentido, daquilo que de fato precisa ser feito. Então, quando a gente fala de Ayurveda, a gente chega a incluir até nos tratamentos, ou pelo menos eu incluo, né? E alguns dos profissionais com quem eu já me tratei também, algumas questões sociais mesmo, com, poxa, o que você está fazendo com o seu lixo, de quem você compra, é possível fortalecer o comércio do pequeno aí para fortalecer a sua comunidade, que junto te fortalece. Então, quando fala de Ayurveda, eu trago sempre uma visão muito prática aqui, né, de corpo, mente e espírito, mas essa vertente social, ela também deve ser falada, até para que vocês não se surpreendam se de fato for incluir o Ayurveda na vida de vocês, em que a gente, ao mesmo tempo que tenha consciência que uma andorinha só não faz verão, a gente sabe que pra gente fazer aquilo que é certo, seguir aquilo que faz sentido e que a gente pode fazer nesse momento, é a melhor escolha a ser feita. Então, é o peso disso tudo que deve ser levado em consideração. E aí, não tem como evitar, às vezes, a culpa, né? De achar que a gente podia estar fazendo mais, ou que a gente devia estar fazendo mais. E eu nem vou dizer sobre uma culpa que existe na sociedade e que é muito forte, que é não fazer nada virou uma coisa inadmissível na sociedade da produtividade de hoje. E o nosso corpo às vezes precisa disso, porque parece que não é nada, mas tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro, um monte de reação química, de metabolismo, de coisas acontecendo aqui. Nosso sistema nervoso simpático, parasimpático, fazendo essa dança para que tudo funcione bem. Então, essa culpa que vem muito de como a sociedade foi criada, de como a gente passou a acreditar no que era certo e no que era errado, na maneira como a gente vem se cuidando de tantos anos, que é uma etapa também a ser vivenciada durante um tratamento ou durante essa jornada da busca por uma vida melhor. E entender que velocidade talvez não seja tão interessante quanto o caminho, o propósito, onde você quer chegar. O onde você quer chegar, sem dúvida, é muito mais importante do que a velocidade que você vai. Porque a vida acontece e às vezes coisas entram no nosso caminho, ou que nos impulsionam a ir mais rápido, ou que nos seguram um pouco mais. E faz parte a gente também digerir tudo isso e encarar isso com naturalidade, porque vai acontecer o tempo todo. A vida que a gente quer, a vida ideal, não existe, né? E saber lidar com a vida que não é ideal torna-se então essencial. E é esse o papel aqui quando a gente fala de começar um hábito novo, começar uma coisa nova nessa vida moderna que a gente tem. Quando eu falo, por exemplo, de introduzir alimentos em natura na nossa dieta, esse realmente é o cenário perfeito.
Mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai cozinhar? Né? Como é que você vai adquirir esses alimentos? Porque eles estragam. E aí, o ultraprocessado, que tem uma validade melhor, acaba sendo encaixado na nossa rotina. Só que isso tem um preço, né, gente? Consumir tudo isso ao longo do tempo, a gente tem visto aí que traz mais calorias, menos qualidade nutricional. Eu tô comendo mais, mas comendo pior. E o meu corpo tá ficando doente. Eu quero e posso lidar com isso na minha velhice? Como é que vai ser isso? Nem na velhice, né? Porque a gente tá tendo esses problemas crônicos desde muito novo. Tem gente super jovem já com hipertensão, com algumas dificuldades motoras ou doenças crônicas sérias. Então, talvez valha a pena, sei lá, tentar introduzir em uma refeição ou duas. Aí deu certo, pegou o jeito, conseguiu encaixar na rotina, já não tá mais, né, tão difícil. Inclui uma outra, né? Vamos começar com pelo menos um café da manhã sem nada de ultraprocessados. Vamos comer ali uma fruta e um iogurte. Aí tá, consegui encaixar a fruta e o iogurte tá funcionando bem. Achei a fruta que dá certo, sem ficar jogando todas as bananas fora no fim da semana. Quem nunca? Comprou um monte de fruta, jogou tudo fora quando estragou, né? Uma vez que você conseguiu, aí vamos partir para a próxima. Vamos ver o que dá. Ah, às vezes o almoço é muito. Vamos tentar então o fim da tarde ou o lanchinho, né, ali à noite assim que eu chego do trabalho. E aí a gente vai gradativo. Então, por exemplo, eu não consigo, vamos supor que essa é a sua realidade. Eu adoraria acordar e fazer meia hora de meditação de manhã, mas eu tenho 2 minutos. Vamos de 2 minutos. Aí daqui a pouco esses 2 minutos viram 3. E às vezes eu não vou chegar tão cedo a meia hora, mas às vezes eu consigo fazer um belo de um trabalho com 10 minutos, né? Não tem outro caminho que não testar. E às vezes achar jeitos diferentes. Isso é outra coisa que a gente faz aqui nos programas, principalmente em grupo. É tentar de mais de uma forma. Por exemplo, meditação. Meditação tem muito se fala sobre isso. Várias técnicas, mas consiste em um exercício mental, né? E de foco, de concentração e de observação, sobretudo. Então eu posso começar, de repente, focando ali na chama de uma vela. Para mim pode ser que funcione. Mas pode ser que não. Pode ser que eu fale, putz, não deu certo isso aí. Então vou focar na minha respiração. Ou pode ser, não deu certo isso aí, vou ter que fazer um Japamala com mantra, por exemplo. Aí entra também numa vertente espiritual, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que são vários caminhos e que eu não posso também desistir no primeiro. Eu tenho que tentar ali, sem colocar um peso, sem colocar uma pressão de que aquilo tem que dar certo, na disposição de, cara, eu vou ver onde isso vai dar, vou tentar isso aqui, e não deu não desistir de se cuidar, não falar, ah, isso não é para mim, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não vai dar, tentei e não deu. Não, tenta de novo. Tentar até dar certo. Não é tentar para ver se dá certo, sabe? É um clichê também. Eu li isso em algum lugar recentemente. E com a saúde não é diferente. Mas também, gente, na vida adulta é isso. A gente sabe que isso é verdade para todas as áreas da nossa vida, né? Então eu venho aqui hoje, mais do que tudo, te encorajar a inserir o autocuidado com gentileza, com doçura na sua vida, porque é para ser uma coisa para te trazer mais energia, mais vitalidade e mais força. Não vai ser às vezes empurrando, pressionando e encaixando de qualquer jeito que isso vai funcionar, né? Tem gente que funciona assim também, tá tudo certo. Você que se conhece, né? Mas eu garanto que o caminho também da gentileza funciona inacreditavelmente bem e a gente pode testar, né? E eu sugiro aí para vocês que estão aqui, então se preocupam com esse assunto, que continuem sim buscando informação e conteúdo que seja relevante, com referências muito boas, para maximizar o seu tempo e a qualidade, né? Ter uma informação de fato boa e relevante, sem que isso te custe muito, ou sem precisar ver milhares, né? Procurem muito bem de onde vocês vão se orientar, mas busquem ajuda, porque principalmente no começo é muito mais fácil, a gente ganha tempo, a gente ganha macete aí de quem já tá um tempão trabalhando com isso e lidando com pessoas que têm as mesmas dificuldades que a gente.
No final, os problemas são muito parecidos, né? A gente é muito único, então falando do nosso corpo, nosso espírito, nossa mente é muito única, essa combinação desses três, mas os problemas sociais são muito parecidos, como a sobrecarga, a falta de tempo, às vezes não ter a rede de apoio que gostaria. Tudo isso acontece e tem gente sendo muito criativo por aí. Então vamos juntar forças para que essa também seja a nossa realidade e a gente consiga ser criativo e criar alternativas de mais saúde, mais bem-estar, com amor e com gentileza, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo aqui com uma dica de um negócio muito bacana que eu aprendi. Eu aprendi com a mandala lunar, não sei se vocês já ouviram falar, a ideia não é minha, mas eu vou contar para vocês como funcionava, porque depois de um tempo tinha dias que eu não conseguia escrever, é como se fosse um diário, é muito mais do que isso, mas que foi muito útil para mim. Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Eu acabei de ter essa ideia de compartilhar e eu não tô com o exemplo aqui. Mas ele tinha um cartão que você mesmo pode fazer com um pedaço de papel na sua casa e você escolhe, você escreve o que você quer monitorar. Então, por exemplo, escreve lá, qualidade do meu sono, vou monitorar minha fome, vou monitorar quantos dias eu consegui meditar, por quanto tempo, e vou controlar a atividade física, por exemplo. São coisas interessantes de se olhar e que com certeza você vai se surpreender se fizer isso. E aí, você escolhe símbolos. Eu usava, tipo, um triângulo, uma bolinha e um quadrado. Um que era mais ou menos, um ruim e outro bom. E aí, todos os dias, tinha lá nessa mandala, né, um quadradinho com todos os dias. Um quadradinho não, era uma mandala. Com todos os dias do mês. E aí, eu ia ali nesses 4 fatores. Alimentação. Colocava se tinha sido bom, ruim, médio. E aí, eu conseguia me ver no mês como estava a qualidade da minha alimentação, se eu estava conseguindo meditar ou não, se eu estava conseguindo dormir bem e quantos dias de fato eu tinha feito atividade física. E isso é legal por 2 motivos. Primeiro, eu não ficava pensando, hoje eu não vou porque eu não fui ontem. Eu simplesmente fazia. Hoje eu vou fazer? Parava para me perguntar, vou, hoje dá. Ia. Hoje dá? Não, hoje não dá. Hoje tem outra coisa aqui para priorizar. Não ia. E eu anotava lá. E eu só ia olhar para o cenário total no fim do mês. E aí, às vezes eu me surpreendia positivamente e às vezes negativamente. E ótimo, isso é só para você falar, então nesse próximo mês aqui eu vou dar mais atenção para esse outro assunto. Vou testar então, dar uma ajustada aqui. E aí a gente consegue ter uma vista do todo, né? Sem desistir logo, porque não foi um dia, não foi 2, não foi 3. Ok, ainda tem 27 pela frente, vamos lá, sabe? Sem desanimar tão cedo e ao mesmo tempo sem cobrança, sem colocar pressão, sem falar assim, cara, eu tenho que conseguir, vou fazer a qualquer custo e ficar pior do que sem fazer, que pode acontecer quando a gente fala de autocuidado. Às vezes, regeneração, silêncio, pode ser o que você esteja precisando, né? E se você não conseguir, pode ter um jeitinho da gente tentar uma alternativa aqui, que é um pouquinho mais simples, algumas formas aí de fazer o mínimo e de fazer o máximo e a gente ir navegando a cada dia entre esses 2 extremos. Isso é equilíbrio, na verdade, né? Como símbolo do infinito que uma hora tá lá, outra hora tá cá. E eu vou dançando nisso aí. Desde que isso seja um assunto importante para mim, eu não tire do meu dia a dia, que eu mantenha ali no meu olhar, no meu radar, a tendência é ter um resultado muito melhor, muito mais positivo do que se eu simplesmente não olhar. E a gente veio não olhando para essas coisinhas desde que nasceu aqui no Ocidente, né? Então tá na hora da gente considerar a sabedoria oriental que vem há muito tempo aí funcionando, tanto que chegou até a gente, na prática no nosso dia a dia, tá bom? Esse foi o tema de hoje, que eu vim de muitas reflexões sociais recentemente. Eu falei, cara, eu não posso deixar de falar disso, né? Eu não posso ignorar esse fato, né? E eu preciso discutir isso com mais pessoas que às vezes estão se cobrando muito e já estão fazendo pra caramba, sabe?
E essa foi a minha intenção aqui hoje. Eu peço então que você deixe aí qualquer comentário que você tenha que possa ser relevante para mim ou para outras pessoas que vão ver esse vídeo aqui. E compartilhe também com quem você acha que pode ser útil, sejam as pessoas que sentem culpa, quanto se dão alguns momentos de descanso, de simplesmente não fazer nada, ou para as pessoas que estão sobrecarregadas, fugindo de algo na vida, né, criando mais coisa para fazer, sem imaginar que pode estar criando aí um desequilíbrio para si, ou para você mesmo, né? Veja aí com muito carinho, dê um lugar para essas informações aqui no seu coração e veja o que faz sentido para você e para sua rotina. Combinado? Qualquer dúvida também é só mandar uma mensagem aqui e a gente vai conversando. E desejo um beijo grande para vocês e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!